Bonjour à francesados! A gente vai te dar o passo a passo para desenvolver sua fala em francês. Na aula de hoje vamos te mostrar como melhorar a conversa, como treinar e melhorar sua fala em francês. Para mais na frente, falar francês com autonomia, com confiança. A gente vai te dar o passo a passo concreto para você aplicar imediatamente. Ou seja, caneta e papel na mão, porque a gente vai dar dicas aqui que você vai poder aplicar imediatamente depois de terminar essa live e que vão realmente trazer resultados para você falar francês. Por que a gente decidiu fazer essa live de hoje? Porque a gente sabe que um dos maiores objetivos, uma das maiores metas, um dos maiores sonhos da gente, que foi o meu caso também, quando a gente começa a aprender francês, o que a gente mais quer é falar francês, é conseguir se comunicar em francês, é conversar em francês. Só que como tudo tem um lado, uma polaridade, o lado positivo e o lado negativo, não só esse é o maior sonho, é o maior objetivo, como muitas vezes isso é também o maior medo, a maior inquietude que a gente tem, a maior insegurança. A gente tem medo de não conseguir falar, a gente tem medo de passar ridículo, a gente tem medo de errar, né? De as pessoas não entenderem a gente, de passar por uma situação constrangedora, e a gente às vezes fica nessa de eu sonho, mas tenho esse medo, eu sonho, mas tenho esse medo. Então, por isso que a gente decidiu fazer essa live hoje. Além disso, uma outra coisa que fez a gente se motivar para aparecer aqui hoje e ter essa conversa, esse papo com vocês ao vivo, é que a gente recebe diariamente, sério, muitas mensagens sobre esse assunto. Sobre esse assunto, e principalmente de pessoas que já estudaram francês antes, que acham que hoje em dia tem um nível A1, que tem um nível A2, às vezes tem até o nível B1, o nível B2 do quadro europeu. Às vezes a pessoa estudou alguns meses ou até alguns anos de francês, mas não consegue falar francês. E aí parece que quanto mais você estuda, mais você trava. Mais você se sente incapaz porque você está estudando, você está fazendo as aulas, você está estudando por conta própria, ou num curso de francês online, ou com um professor particular, ou num curso presencial, pouco importa. Você continua estudando, mas não consegue desenvolver a sua fala em francês. É como se você tivesse chegado num platô, digamos assim, né? Que você dá uma pausa ali, não consegue avançar e passar daquilo. Então a gente vai mostrar hoje como sair dessa e como de fato você desenvolver a sua fala em francês. Se você já estudou antes, mas claro que se você ainda não estudou francês, ainda melhor. Tá começando agora, ainda melhor, porque você já começa com o pé direito desenvolvendo a sua fala em francês, né? Outra coisa aqui que a gente queria falar pra vocês é que a maior parte das pessoas que chega para falar com a gente nas redes sociais, que manda e-mail para nossa equipe, que a gente abre caixinha de perguntas lá no Instagram ou aqui mesmo nos comentários do YouTube, a maior parte das pessoas que falam com a gente em relação ao desenvolvimento da fala em francês são pessoas que direto fazem uma pergunta direta. É sempre essa pergunta: vocês dão aula de conversação? Eu posso ter aulas de conversação particular com vocês, Roberta e Emílio, ou um dos dois? Muitas vezes a gente sabe que, como é um grande objetivo falar francês, o que intuitivamente as pessoas buscam, a maior parte das pessoas busca, é ter aula de conversação. Só que presta bem atenção no que a gente vai dizer aqui. A aula de conversação consiste em quê? Principalmente para uma pessoa que está começando o aprendizado de francês ou que está no nível, digamos, básico a intermediário. Eu não estou falando aqui de pessoas que já têm um nível avançado de francês, certo? Para quem tem um nível básico e intermediário, como é que funciona a aula de conversação de francês? Você se encontra com seu professor, seja no Skype, seja na internet, seja presencialmente. E o professor vai trazer um tema, por exemplo, e o professor vai falar devagar, vai fazer perguntas para você, vai incitar você a falar de forma lenta. O professor ele fala de forma mastigada, ele te ajuda a formar suas frases naquela aula de conversação, porque o objetivo da aula de conversação é você falar com o professor. Ou seja, não é isso que vai acontecer na vida real, não vai ser uma pessoa que vai te falar mastigadinho, não é uma pessoa que vai falar lentamente. Que vai te ajudar a formar suas frases, que vai reformular a frase Exatamente. De uma forma que ela sabe que você entende, porque muitas vezes o professor fala a mesma língua que você. Então o que acontece é que muitas vezes a gente cai de paraquedas. Quando você está se preparando, está estudando francês e achando que está aprendendo a falar francês
em aulas de conversação, você está se preparando para uma coisa, que é a falar o francês mastigado, a entender o francês mastigado, e quando você chega na França ou em outro país de língua francesa... O nativo, ele vai falar com uma velocidade nativa, rápido, com gíria, com palavras cortadas, e tem nada a ver com o que você está vendo nas aulas de conversação. E aí acontece aquela frustração, né? Porque você está caindo de paraquedas numa realidade para a qual você não se preparou. E isso aconteceu comigo, tá? A gente fala isso aqui, isso aconteceu comigo porque eu fiz muitas aulas de conversação quando eu comecei a aprender francês. Eu estudei muito, eu estudei 3 anos francês, e quando eu cheguei na França, eu simplesmente não conseguia formar nenhuma frase, eu não conseguia ter uma conversa elementar em francês, eu não conseguia. E obviamente que no início eu achava que a incapacidade era minha, porque como é que eu passei 3 anos estudando, 3 anos com professores que eu considerava excelentes, que eram professores que faziam bem o trabalho deles, dentro da proposta deles, davam aulas de conversação que me estimulavam, que eu achava que estava avançando, só que na verdade não me preparou para a vida real, não me preparou para me comunicar em francês. Então, aproveitando que você está falando do francês da vida real, lembrando que as inscrições para o curso de francês Método Afrancesados abriram segunda-feira e vão até sexta-feira. Olha, tic-tac, o relógio tá rodando e você ainda não garantiu sua vaga. E olha, para te incentivar a não deixar essa oportunidade passar, a gente liberou um novo bônus. Você vai receber, além do CFMA, além do suporte, além do acesso durante 2 anos inteiros ao material e a nossa equipe para tirar todas as suas dúvidas de francês, você vai levar de presente lives exclusivas com nós dois, lives em grupo para você tirar suas dúvidas sobre francês, cultura francesa e até fazer perguntas discretas que se você quiser pra gente diretamente. Para saber tudo sobre o curso, inclusive material, garantia, valor e garantir sua vaga, basta clicar no botão Saiba Mais que está embaixo do vídeo ou aqui em algum lugar na tela. A Emily está abrindo esse parênteses aqui porque as inscrições estão abertas. As inscrições estão abertas. É raro, né? Não é uma coisa que acontece, não está sempre aberto, acontece poucas vezes por ano e a janela está aberta agora, o período é limitado. E o curso de francês Método Afrancesados, Emily pegou esse gancho, é um curso que é focado 100% no francês da vida real e no desenvolvimento das suas habilidades comunicativas para você passo a passo se tornar fluente em francês. Ou seja, para desenvolver suas 5 habilidades do francês, ou seja, entender o francês falado, falar francês com confiança, autonomia, ler, escrever e pensar em francês. O CFMA é um curso completo para você sair do zero ou do nível que você está agora, ou seja, se você já estuda francês, para chegar nessa autonomia no francês da vida real, para você dominar o francês da vida real. Só hoje, a Emily já falou, você vai receber 3 bônus especiais. Além do curso, você tem acesso ao curso durante 2 anos, o curso completo, e ao suporte da nossa equipe para tirar todas as suas dúvidas. Você vai ter acesso só hoje a 3 bônus, que é Ateliê Falar Francês com Confiança, em que a gente vai falar, é como se a gente fosse desenvolver ainda mais o que a gente vai falar na live de hoje. O ateliê pronúncia descomplicada para você pronunciar como um afrancesado, e tem também encontros ao vivo com Roberta e comigo para você tirar qualquer dúvida sobre a língua e sobre a cultura francesa. Recado dado, lembrando então, curso completo, suporte, comunidade exclusiva dos alunos durante 2 anos e esses bônus exclusivos. Vamos dar agora o passo a passo para você desenvolver, para você treinar, melhorar sua fala em francês. Uma coisa que eu já comecei a falar aqui, que eu acho que vocês já entenderam, é que apesar de tantas pessoas buscarem aula de conversação, 99% das pessoas, eu não estou exagerando não, tá? Claro que isso é um número aleatório, eu não fiz a estatística, digamos 99, 98, 90% das pessoas, e provavelmente isso também é o seu caso, 99% das pessoas que querem falar francês, que querem melhorar o desenvolvimento da fala, que querem ter esta naturalidade na fala em francês, formar suas próprias frases, 99% dessas pessoas não precisa de aula de conversação. Anota o que eu estou te dizendo, porque isso vai te servir para o teu aprendizado. Deixa eu aqui. 99% das pessoas não precisa de aula de conversação. E é agora que a gente vai entrar no passo 1. Eu sei que você deve estar pensando,
Ah, Roberta, não é possível. Como assim? Você tá dizendo que eu não preciso de aula de conversação, mas eu não sei falar francês. Eu não falo francês. Eu não converso em francês. Então, claro que eu preciso de aula de conversação para poder desenvolver a minha fala. A gente vai falar aqui os passos que você precisa para desenvolver a sua fala. E nenhum desses passos, spoiler alert, nenhum desses passos é ter aulas de conversação, certo? E o passo número 1, qual seria, Emílio? Seria melhorar sua compreensão oral do francês falado, ou seja, seria a primeira habilidade para você desenvolver, melhorar sua compreensão oral em francês. Vou escrever aqui. E por que melhorar a sua compreensão oral no francês falado é importante? É essencial para você desenvolver a sua fala em francês. Tá com 2 O's, Emília, e com um E só. Corrigir. Calma, tá calma, todo torto esse compreensão aí. Agora sim. Então, melhorar sua compreensão do francês falado e do francês falado pelos nativos. Anota aí, porque não é pegar aquele CD-ROM. Meu Deus do céu, já disse a minha idade aqui, né? Na época que eu comecei a estudar francês era CD-ROM, fita cassete. Não é pegar aquele CD, aquele MP3, aquele áudio do livro que você comprou, que é... você tem um exercício de compreensão oral que é do francês falado mastigado. Um francês nível iniciante. Não é isso. Mais do que básico. Iniciante. Você precisa melhorar a sua compreensão oral e fazer isso desde o início do aprendizado do francês falado pelos nativos. O francês falado rápido. O francês falado num ritmo natural. E por quê? Porque é isso que você vai encontrar na vida real. É isso que quando você for falar, quando você for conversar com os franceses, com os suíços, com os belgas, com os canadenses, é isso que você vai encontrar. E como é que você vai conversar com uma pessoa se você não entende o que ela está dizendo? Não tem como isso acontecer. E aí você vê, como eu já falei, aquele abismo entre o que a gente tem às vezes nas aulas de conversação, o que a gente tem a maior parte das vezes em aulas de conversação de francês, que é o que a gente conhece do método tradicional, que é o professor falando devagar, o professor mastigando, o professor te ajudando a formar suas frases, o professor trazendo aquele vocabulário bem basiquinho e às vezes trazendo um vocabulário bem próximo do português para realmente te ajudar nessa compreensão. E aí você tem esse abismo com o francês da vida real. E aí o que é que acontece? Se você está tendo aulas de conversação, se você está treinando a sua compreensão oral com um francês que não é o francês da vida real, que é um francês lento e artificial, você está sendo treinado a ficar para sempre no nível básico de francês. Você nunca vai avançar desse platô. Ou seja, você tem que melhorar sua compreensão oral do francês falado pelos nativos rápido na vida real. Exatamente. Isso, né? E aí, porque aí dessa forma, se você treinar desde o início, você não vai ser jogado na vida real sem nenhum preparo. O que você precisa realmente é se preparar e ter uma simulação do que você vai ver na vida real. Aí a gente tá falando aqui, mas calma aí, você tá dizendo, mas como é que eu vou treinar isso se eu tô no nível iniciante ainda, como tô começando o francês agora? A gente já vai falar sobre isso, tranquilamente. E aí, falando aqui da compreensão oral, para vocês entenderem a importância deste ponto, deste primeiro passo, a compreensão oral e a fala em francês andam sempre juntas. Não existem duas habilidades separadas. A gente chama de duas habilidades, mas são duas habilidades que estão intrinsecamente ligadas entre elas. A compreensão oral, ela é uma habilidade passiva, ela é mais simples de se obter. Por isso que a gente está dizendo desde o início do seu aprendizado, foque na compreensão oral do francês da vida real, que é o que você precisa para se comunicar. E por que é uma habilidade passiva? Porque você ouve, pensa e, ao contrário, a habilidade ativa é a fala, né? É a fala. A fala você ativa, passiva você está integrando... Na habilidade passiva você tem um estímulo exterior, né? Exterior. E aí você ouve, lembrei que eu aprendi isso, vem o estímulo exterior, é o estímulo exterior que vai fazer o teu cérebro buscar aquilo lá na memória. Enquanto que a fala, como a Emília falou, é uma habilidade ativa, você precisa buscar, o seu cérebro precisa buscar ativamente a informação para depois você produzir a língua. Uma habilidade que exige mais esforço, sua função funciona diferentemente. E aí, por que a gente está falando disso e por que as duas habilidades andam juntas? Simplesmente porque a habilidade da compreensão oral, que é uma habilidade passiva, é uma habilidade que ela tende a ser mais expandida do que a sua habilidade ativa da fala. E o repertório que você tem de compreensão oral, é dele que depende o seu repertório da fala.
Deixa eu falar aqui com o gestual, porque eu acho que fica melhor. Para pra pensar. Você ouviu alguém falando bonjour. Bonjour. Você sabe que isso significa bom dia. Você ouviu alguém dizendo Bonsoir. Você sabe o que isso significa? Boa noite. Boa noite. Você ouviu alguém falando, um outro exemplo? Au revoir. Au revoir. Tchau. Tchau. Você sabe o que significa tchau. Você ouviu essas três coisas. Bonjour, bonsoir, au revoir. Você ouviu essas três coisas e provavelmente, quando alguém falar alguma dessas três coisas, a tua habilidade passiva vai dizer: opa, isso significa tal coisa, porque você já ouviu, você já aprendeu e o seu cérebro meio que colocou um marca-textozinho lá para quando esse estímulo exterior vier, você conseguir identificar aquilo. Só que isso a gente tá falando da compreensão oral. Se você sabe essas três coisas, bonjour, bonsoir e au revoir, foi isso que você aprendeu, e você quer desenvolver a sua fala em francês, você acha que você vai conseguir falar mais do que essas três coisas que você tem no seu repertório de compreensão? Mas Não tem como. vamos supor que eu quero dizer, eu aprendi bonjour, bonsoir, au revoir, porque eu ouvi isso, mas eu quero dizer bom dia, como está você? Eu vou conseguir falar isso se eu não tenho isso no meu repertório de compreensão? Não, não tem como. Seu repertório está limitado. O seu Nesse repertório, exatamente. Então, o repertório da compreensão oral, ele tá aqui. E o seu repertório de fala, como é uma habilidade ativa, que é mais difícil de você desenvolver, mais longa de você desenvolver e que exige mais esforço do seu cérebro, a sua habilidade ativa da fala está aqui. Ela está inclusa dentro, então, compreensão oral e fala. E o que é que isso significa? Vocês já devem estar percebendo. Para eu poder aumentar o meu repertório de fala, para eu poder desenvolver a minha fala, que está aqui dentro, o que é que eu preciso? Eu preciso estar sempre expandindo o meu repertório de compreensão oral do francês. Aumentando o seu teto de compreensão oral. Exatamente. E do francês falado pelos nativos. Emílio já falou isso aqui. Porque não adianta eu estar aumentando o meu repertório de compreensão oral de um francês falado lento, mastigado e robótico. Porque não é isso que você vai encontrar na vida real. E se você não vai encontrar isso na vida real, isso não te serve para a fluência em francês. Tá, Roberta, entendi o que não é para aprender. O que é para aprender, então? O que a gente precisa aprender? Você precisa focar a sua compreensão oral no francês falado pelos nativos. E desde o início do aprendizado. Desde o início do aprendizado é essencial você treinar seus ouvidos a ouvir o francês falado rápido. Porque a gente vai dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem a importância disso. Fica aqui com a gente, porque a gente já vai dizer, já sei que vocês vão perguntar, eu tô começando agora, como é que eu vou entender o francês falado rápido desde o início? A gente já vai chegar aqui em 1 minutinho, tenham paciência. Exemplo de como é o francês falado lentamente, por exemplo, que você vai encontrar nos livros, e o francês que é falado na vida real, digamos assim. Nos livros seria assim, um exemplo: Je suis dégoûté. Falando bem devagar, mastigadinho. Je suis dégoûté. Que significa? Eu estou chateado. Exatamente. Estou chateado, estou pé da vida. Alguma coisa aconteceu que eu não estava esperando. Je suis dégoûté. Agora você vai sair numa rua em Paris, em Lille, em Marseille e você vai ouvir Je suis deg. Je suis deg. Je suis deg. Então presta atenção, não é je suis que a gente ouve. A gente ouve suis. É quase como se fosse um CH. Hein? Suis. 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 Ok? Suis. E você vai ouvir isso também. Você pode pegar aí depois, mais tarde ou no fim de semana, e ir lá na Netflix, ouvir no YouTube, assistir um filme, assistir um seriado. E presta atenção para você ouvir. Se os franceses não falam o suis dessa forma, ele não fala je suis. Je suis deg. E até vai cortar a palavra dégoûté. A gente fala deg. Hein? Deg. Cortando o final da palavra. Um outro exemplo, talvez mais que fica mais claro. Aí, só aqui pra gente colar, imagina só que você aprendeu je suis dégoûté. Aí aquilo tá no seu repertório de compreensão oral, beleza. Quando você chega na vida real, você ouve je suis deg, já começa que você não entende o que aconteceu. E aí, pior ainda, se você não entende, como é que você vai estabelecer uma comunicação com a pessoa? Pois é. Não tem como. E
o outro ponto é que se você só conhece je suis dégoûté, você só vai falar na França je suis dégoûté, para falar eu sou chateado. Você não vai falar o francês realmente afrancesado da vida real, que seria o je suis deg, que é isso que a gente ouve as pessoas falando. Outro exemplo, j'adore aller au cinéma. J'adore aller au cinéma. Isso seria eu adoro ir para o cinema, né? J'adore aller au cinéma. Você pode ouvir, você vai ouvir na França. Je kiffe aller au ciné. Je kiffe aller au ciné. Je kiffe é como eu curto muito, eu adoro. É uma gíria. É uma gíria. Je kiffe aller au ciné. Mais uma vez, apócope, uma palavra cortada, le ciné. Je kiffe aller au ciné. Je suis deg, je kiffe aller au ciné. Je kiffe aller au ciné. Então você pode ver que existe uma diferença. Claro que aqui o kiffe é uma gíria, mas a Emily poderia ter muito bem ter falado j'adore aller au ciné. E a entonação, o ritmo da fala é muito mais rápido do que a gente ouve lá na fita cassete dos anos 90. Eu tô aqui falando de novo da minha idade. Da fita cassete lá que fala j'adore aller au cinéma. J'adore aller au cinéma. Então, para você ver que você precisa realmente desenvolver a sua compreensão oral do francês falado na vida real. Quer dar mais algum exemplo? Ou... Vamos com um último. Comme d'habitude, il est en retard. Ou elle est en retard. Comme Roberta. Elle est en retard. Tá levando esporro aqui ao vivo. Comme d'habitude, elle est en retard. Como sempre, ela está atrasada. Comme d'habitude, elle est en retard. Au francês da vida real, comme d'hab, elle est en retard. Comme d'hab, elle est en retard. E ainda por cima isso, porque a gente vai aprender, elle est en retard. A gente, quando tá falando lento, a gente fala retard. Elle est en retard. E Emily fala retard. Retard. É só esse R, assim, retard. E aí, quando você não tá preparado para o francês da vida real, a gente tá te mostrando aqui como é o francês falado lento e como é o francês falado rápido. Aí você provavelmente, quando ouvir retard, você vai saber que é retard. Mas quando a gente não tá preparado para isso, quando a gente não tem esse repertório, a pessoa fala e parece que dá um tilt, dá um bug na cabeça da pessoa e você não consegue identificar que é a mesma palavra. Exatamente. Davi até falou aqui, meu chefe corta muitas coisas e eu fico com cara de besta. É exatamente isso que acontece, Davi. E aí, vindo aqui para responder a pergunta que eu tenho certeza que vocês estão fazendo, e se não estiverem fazendo, eu vou responder se vocês fazerem a pergunta, porque eu sei que isso vai ajudar no aprendizado de francês de vocês, como é que eu vou melhorar a minha compreensão oral? Como é que eu vou trabalhar a minha compreensão oral do francês falado rápido? Se eu tô começando a aprender francês agora, ou se eu já estudei francês, mas ainda tô no nível básico, ou se eu já estudei francês, mas tô no nível intermediário, mas ainda não tenho essa capacidade de compreensão, porque não comecei a trabalhar essa compreensão oral. Como é que eu vou fazer isso? Emília. Opa, desculpa, eu tava lendo os comentários. Emília, vocês ficam mandando comentário aqui e Emília perde a atenção. O ideal é ter o mesmo áudio com o mesmo conteúdo lento e nativo. Hein? Lento para você treinar, para começar a se acostumar com a frase, com o conteúdo, e depois com a velocidade nativa, a velocidade normal da vida real, para você acostumar seu ouvido e treinar sua compreensão oral, melhorar sua compreensão. E é justamente isso que a gente oferece dentro do curso de francês Método Afrancesados. Todas as aulas você tem o áudio lento, para você começar a treinar, começar a se acostumar, para não ser um susto também tão grande assim para você. Você tem o áudio lento e você tem o áudio nativo, ou seja, desde a primeira aula você vai estar já acostumando os seus ouvidos ao francês falado na vida real. E é por isso é o pulo do gato. É por isso que os nossos alunos têm resultados tão rapidamente e conseguem ver com tanta clareza o progresso deles, mesmo em poucos meses. Porque você está realmente se fazendo uma imersão no francês da vida real desde o início do aprendizado. Porque uma coisa que a gente não acredita é na falta de capacidade dos nossos alunos. Então a gente não vai ficar trazendo um conteúdo que não tem utilidade na vida real, diminuindo a capacidade de vocês, porque a gente sabe que vocês são capazes de mergulhar no francês da vida real e a gente sabe que vocês têm resultados com isso, porque nossos mais de 2.000 alunos
que passaram antes de vocês, que vão entrar hoje ou que já entraram nessa turma, também tiveram esses resultados, estão falando francês hoje, graças a esse método e, por exemplo, a essa funcionalidade que a gente tem dentro do curso. Todo mundo é capaz de desenvolver essa fala em francês. Essa é uma coisa. Se vocês estão gostando... Eu vi que tem 542 pessoas que assistiram e só tem 69 likes. Queria entender o que está acontecendo. A gente vai parar com o passo 1. Eu acho que é porque eu cheguei atrasada nessa época. Roberta chegou atrasado, a gente está no primeiro passo, vai ter 4 passos e uma surpresa no final. Seria bom dar um likezinho para incentivar, motivar a gente a dar nosso melhor até o final. Se vocês estão gostando dessa live, se vocês estão curtindo esse momento com a gente, deixa o teu gema aqui para estimular a gente saber que vocês estão gostando. Verônica Lucimeira, Maria Cristina, bonjour a tous. Vamos lá, vamos passar para o nosso passo número 2. Acho que o passo 1 você entendeu, então é melhorar sua compreensão oral e seu primeiro passo para você desenvolver depois a sua fala. O passo número 2 agora. O passo número 2. Vou lá escrever. Passo número 2, que é treine sua pronúncia e isso desde o início, ok? Treinar a sua pronúncia no francês e a sua fala no francês desde o início do aprendizado. A gente vai dar algumas dicas aqui de como fazer esse treino. Lembrando que o treino está sempre combinado com o desenvolvimento da compreensão oral. Leva isso para a tua vida, para o francês, e se você mais para frente decidir aprender outra língua, você não tem como desenvolver a sua pronúncia, você não tem como desenvolver a sua fala, você não tem como chegar à fluência em francês sem ter uma excelente compreensão oral do francês falado na vida real. E quando a gente fala pronúncia, a gente está falando também da entonação, do ritmo de fala, ok? Tudo isso. Tudo é um conjunto, né? Aí, agora vem a pergunta, né? Tá, mas vocês disseram que a aula de conversação não me ajuda a treinar a minha fala e a minha pronúncia. Como é que eu vou fazer isso, esse passo 2, sem ter aulas de conversação? É isso que a gente vai te mostrar agora. A gente vai te dar 3 dicas aqui dentro desse passo 2. Anota. A gente vai te dar 3 dicas para você criar autonomia na sua fala em francês e você criar naturalidade na sua fala, porque não tem como você ser fluente em francês, você falar francês com naturalidade, se você depende sempre de uma pessoa que está do seu lado, simplificando, traduzindo a fala rápida para uma fala lenta, mastigando e te ajudando a formar suas próprias frases. É por isso que a nossa prioridade no nosso curso é dar tudo o que vocês precisam, nossos alunos precisam, para criar autonomia, porque só é fluente quem é autônomo no francês. Vamos dar 3 dicas agora de treino de pronúncia que você pode vamos lá usar desde o início. O primeiro seria repita em voz alta tudo o que você ouve. Tudo. Repita em voz alta tudo o que você ouve. Pode anotar e vamos dar também depois um exemplo ao vivo. Repita em voz alta tudo o que você ouve. Obviamente, tudo. Você não vai ligar a sua televisão num seriado de medicina, de francês, e ficar repetindo aquilo se você não é médico, se você não pretende ser médico na França, se você não pretende usar o francês na sua vida profissional. Você precisa repetir e você precisa também, isso vale também para o passo 1, você precisa ter um material do francês da vida real útil, que vai trazer para você estruturas que vão ser muito usadas no cotidiano, nas situações que você vai precisar usar na sua vida. Digamos aquilo que é realmente mais usado, mais corriqueiro na maior parte das situações na França. E você vai precisar dominar quando estiver na França ou num país de língua francesa. Ou até para ver filmes. Ou para assistir filmes, exatamente. Enfim. Então, repita em voz alta tudo que você ouve. Você vai pegar, para você começar esse processo, começa com o áudio lento. A gente viu, né? Lento. E depois você faz o rápido. Então, primeiro você vai fazer o treino da sua compreensão oral. Ouve ele lento, estuda aquele áudio. Depois, ouve ele rápido. E você vai repetindo concomitantemente. Ouve lento, repete lento. Ouve lento, repete lento. E depois faz só com o áudio rápido. Você precisa fazer esse desmame, certo? Começa com o lento para você se acostumar e depois só com o áudio rápido. Porque é assim que você vai desenvolver uma fala mais natural do seu francês. Porque afinal é isso que você quer.
Você não quer ficar falando o francês lento. Claro que isso não é um milagre, né, Emília? Não. Não Você é vai uma- ter que treinar e várias vezes e você vai ver como vai melhorar. Não é uma coisa que acontece do dia pra noite. Hoje eu tô só ouvindo lento e repetindo lento e amanhã, milagrosamente, eu tô fazendo rápido. Isso é um processo. Só que como é um processo que você, se você aplicar esses passos que a gente tá dizendo aqui, como é um processo que você vai ter resultado, que você vai ver a olhos nus o seu progresso, é um processo que vai ser gostoso de se viver, né? Você vai estar vendo o seu progresso no francês. Então, Acho que o seu Siri está ligado aqui. eita. Ok. Então isso seria o primeiro passo do A segundo primeira passo. dica Primeira do dica segundo do passo. segundo passo. Vamos lá para a nossa segunda dica, que seria grave sua voz. Grave sua voz, para você ter essa autonomia. O segundo passo é grave sua voz. Isso aqui é um exercício de humildade. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tá... já repeti em voz alta e tudo mais, massa, vou passar para o próximo áudio aqui, para a próxima aula. E aí quando você grava a sua voz e que você compara com o áudio nativo, aí você diz, opa, tem algumas coisas a serem melhoradas aqui. E é isso que pouco a pouco, no início, você vai perceber que existe uma diferença entre a sua pronúncia e a pronúncia nativa, mas talvez você não saiba exatamente o que melhorar. E como é que você vai saber exatamente o que melhorar? É quando você vai afinando a sua compreensão oral. E claro, quando você tem um material que te traz a pronúncia francesa descomplicada, que é um dos bônus que está liberado hoje. Então, é você gravar a sua voz e comparar com o falante nativo. Nunca buscando a perfeição. Buscando sempre melhorar Melhoria e constante. progredir. Porque justamente isso vai te ajudar a criar uma autonomia, a criar esse poder, essa habilidade de autoavaliação e de automelhora. Só quem tem essas capacidades, quem desenvolve essas capacidades é quem consegue chegar à fluência. Por exemplo, eu até hoje, às vezes eu ouço, eita, parece que essa minha pronúncia aqui não tá diferindo um pouco de como a Emília fala, tá diferindo um pouco de como o fulano fala. Será que isso é uma diferença de sotaque? Ou será que isso é uma pronúncia minha que pode ser melhorada? E hoje em dia eu tenho esse ouvido fino e eu consigo captar em que ponto eu preciso melhorar. Você não vai conseguir fazer isso agora imediatamente e é por isso que tem um passo a passo dentro do nosso curso para te ajudar a desenvolver essa capacidade de forma progressiva e é por isso que você tem um suporte também para te ajudar nesse ponto. Mas, justamente, você precisa desenvolver essa habilidade para ganhar autonomia no aprendizado e virar uma pessoa autônoma no francês. O Mauro aqui, je répète les dialogues de 10%. Ele repete os Excelente. diálogos do seriado 10% que está no Netflix. Agora você vai fazer também, gravar sua voz. E daqui a pouco vamos chegar na nossa terceira dica do passo 2. Vamos lá. Isso é a minha preferida, e minha dica preferida é o OK Google. Vamos lá. OK Google. Meu Deus, o que é isso? OK Google. O objetivo é usar a tecnologia em seu favor. Usar o aplicativo que se chama Google Tradutor. Não é publicidade, Não é porque publicidade. é útil mesmo, Muito, gente. muito legal usar esse... Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui ao vivo, porque eu esqueci de abrir o aplicativo. Tudo bem, vocês Tá me aqui. perdoam, né? Não, vai demorar um pouquinho mais. Como é que funciona esse aplicativo do Google? Eu vou baixar aqui o aplicativo no meu celular, que eu esqueci de baixar, perdão. Mas você vai usar a tecnologia em seu favor, porque você vai clicar lá no microfonezinho do Google Tradutor, você vai falar a frase que você aprendeu em francês, que você treinou. Fala, se a tecnologia te entender, se o Google te entender, que é uma inteligência artificial, um ser humano que vai estar na sua frente, que tem todo o contexto, que tem toda essa habilidade comunicativa que só nós humanos temos, com certeza vai te entender. Exatamente. Também. E lembrando que esse aplicativo não é uma publicidade, é um aplicativo de graça, da Google. Você pode baixar em qualquer suporte, pode ser do Apple, pode ser do App Store, pode ser como do Android também. É um aplicativo muito comum, muito usado. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, deixa eu aumentar. Deixa eu aqui mostrar na tela, porque... Botar a tela inteira. Por inteira. Vamos mostrar para você como funciona essa técnica. Pronto. Vê se vocês Tem um conseguem... microfone. Tem que ter um microfone.
Você vai baixar o Google Tradutor e você vai colocar francês-português. Aqui na lateral, aqui nessa lateral na verdade, aqui na lateral tem um microfonezinho. Você vai clicar no microfone e você vai falar. Vamos dar um exemplo. Je suis brésilien. Acho que ele entendeu. Je ok? suis brésilien. Eu sou brasileiro. Ele entendeu. Claro que ele poderia ter falado num francês mais rápido. Ok, eu vou falar uma outra coisa. Ce midi, j'ai très faim. Ce midi, j'ai très faim. Ou seja, Este esse meio-dia eu estou com muita fome. Tenho muita fome. Será que se eu falar rápido o Google entende? Vamos dar um mas teste? você é francês. Você é francês, então é muito simples. Peraí, Emílio, para de falar que ele tá aqui ouvindo o que tu estás dizendo. Peraí. Je suis brésilienne. Eu sou brasileira. E eu falei je suis brésilienne. Eu falei o francês falado rápido e o Google me entendeu. Se o Google tá me entendendo, quer dizer que a minha pronúncia está compreensível. Eu estou conseguindo falar francês. Eu estou desenvolvendo a minha fala em francês. E imagina um ser humano lindo e maravilhoso, empático, com todo o contexto, com toda a simpatia na minha frente. Aí é que ele vai entender mesmo. Então, isso é uma dica muito valiosa. Às vezes a gente esquece que a gente tá em 2022 e que a gente tem tudo isso em nosso favor. E isso também, se adaptar à nossa época, hein? A gente tem ferramenta muito poderosa, muito poderosa. Então é bom a gente tá tirar... falando do Google, mas, por exemplo, eu uso muitas vezes no próprio bloco de notas. No iPhone tem isso, tá? Nos outros telefones eu não tenho. Acho que só essa dica vale um likezinho, né? Vale, gente. Vamos lá. Só aqui, por exemplo, eu entro no meu bloco de notas do iPhone e tem um microfonezinho aqui embaixo. Então, muitas vezes o que eu faço é que eu coloco aqui o meu teclado. Eu mudo o teclado para francês. Dá pra ver que até japonês eu tenho. Nem vou falar sobre isso porque eu parei de estudar. Mas você vai aqui, bota o teclado em francês e clica no microfonezinho e fala igual. E ele vai mostrar o que você tá falando. Ah, ok, faut l'activer. Okay. J'ai vraiment très faim. Eu estou realmente com muita fome. Bom, acho que todo mundo entendeu. E agora eu tô falando em português, ele tá achando que eu tô falando francês e tá colocando as coisas nada a ver. Então, duas dicas aqui que a gente só ia dar do Google, mas a gente já tá dando aqui. Duas dicas aí pra você treinar a sua fala em francês, a sua pronúncia. Perfeito. E eu vou aproveitar que eu vou dar uma dica aqui que não tava aqui previsto no script, no nosso preparo, mas eu vou dar. A gente falou que é importante você ter o áudio nativo, o áudio lento e o áudio nativo do mesmo material. Do material do francês da vida real. Um material que seja útil para você, que você de fato vai usar. Um conteúdo útil, que vai de fato te fazer falar francês, que sejam estruturas muito úteis e utilizadas do francês. Vamos supor que você decidiu que você não vai entrar no curso de francês Método Afrancedados, porque eu sou tão boazinha que eu tô dando dica até para quem não vai ser aluno nosso. Aí o que é que você vai fazer? Você vai, claro que vai ser muito mais lento, muito mais demorado e muito mais trabalhoso você fazer isso por conta própria do que você ter um material que já foi preparado por a gente dentro do curso. Mas eu vou dar essa dica porque eu sei que tem algumas pessoas que talvez não entrem nessa turma. Então, o que é que você vai fazer? Pega, por exemplo, um trecho de um vídeo do YouTube, um trecho de um vídeo... 10%. 10%, no Netflix, um seriado no Netflix, um filme francês no Netflix. Separa um trecho. Agora, tenta analisar. Isso é que é a dificuldade de quem está estudando por conta própria, é porque você precisa analisar se aquele trecho ele traz realmente estruturas úteis do francês. Estruturas que são muito usadas e estruturas que você vai precisar usar para falar. A dificuldade é essa porque como você não tem repertório e experiência, você talvez fale miseravelmente e acabe aprendendo coisas inúteis. Mas tudo bem, faz parte do aprendizado quando você está aprendendo sozinho, perder tempo com essas coisas. Mas aí você vai pegar esse trecho, tenta pegar um trecho bem útil, com estruturas úteis, e você vai mudar a velocidade do vídeo. Tanto aqui no YouTube quanto no Netflix, você tem a opção... Geralmente uma rodinha que você pode acelerar
1,5 vezes, mas lá seria o contrário, 0,5, 0,75. E coloca esse 0,75, 0,5, porque você escuta uma primeira vez mais lento, anota, faz o teu treino de pronúncia também e depois você coloca na velocidade normal para fazer o treino de compreensão oral e de pronúncia também, que é esse passo 2. Então, agora já demos o passo 2, vamos passar pelo passo número 3. Já em breve vamos anunciar uma surpresa, porque estamos muito empolgados. Vamos falar da nossa surpresa no final, fica com a gente. Vamos passar agora pelo passo número 3, que é desenvolver agora seu pensamento em francês. Deixa eu colocar aqui minha slide linda. Desenvolver seu pensamento em francês. Aí eu tenho certeza que deve ter gente que está dizendo, essa aula não tem nada a ver com o título. Porque estão dizendo que é desenvolver a fala em francês, e na verdade desenvolver a fala em francês é basicamente só o passo 2. Eles estão falando de várias outras coisas que não é desenvolver a fala. É porque, olha, para você falar francês, para você conversar em francês, não é uma só habilidade. Conversar é uma habilidade de comunicação. Você precisa entender o que estão te falando, você precisa saber falar e você precisa desenvolver o seu pensamento em francês. O pensamento em francês é essencial para conversar em francês? Não obrigatoriamente, mas ele é essencial para você ter uma comunicação natural em francês. Claro que não é um milagre, você não vai começar a estudar hoje, a fazer treino de pensamento em francês hoje e amanhã, eita, não penso mais em português, só penso em francês. Não. É uma coisa que vai ser progressiva. Você vai continuar pensando em português no início do seu aprendizado e pouco a pouco você vai percebendo que você vai cada vez mais pensando em francês. Inclusive eu, por exemplo, no meu nível de francês atual, muitas vezes, inclusive eu sou motivo de chacota nos meus amigos e na minha família, porque muitas vezes eu invento palavra em português porque o pensamento veio primeiro em francês e eu acabei fazendo uma palavra em português que não existe, vindo do francês. Isso acontece quando a gente é fluente em outra língua, que a gente pensa, vem às vezes um pensamento mais rápido, o cérebro manda pra gente primeiro um pensamento na língua estrangeira e não na nossa língua materna. Às vezes as pessoas acham que a gente tá se amostrando ou que a gente é burro, mas isso faz parte do cérebro louco dos fluentes e poliglotas. E você vai em breve viver isso também, essa loucura na sua cabeça. Chacota, aprendi uma nova palavra, não conhecia. Chacota. Ser motivo de chacota, ser motivo de risada. Entendi. No contexto eu entendi. O contexto é vida. Olha aí, Emília já aprendeu e em já breve... veio a pena pra mim também essa Eu quero ver você usando essa palavra, essa expressão na próxima live. Boa. Então desenvolver o seu pensamento em francês é o passo número 3. Número 3. Pensar em francês é uma habilidade essencial para você se comunicar com naturalidade. Isso que você falou. Pensa bem, quando uma pessoa falar com você em francês, se você vai pensar em português, você vai primeiro fazer a tradução mental. Opa, eu entendi isso, traduzo para o português. Aí penso em português a minha resposta e traduzo para o francês. Isso é natural no início do aprendizado. Mas, se você não treinar para pensar em francês, se você não treinar e desenvolver o seu pensamento em francês, você vai sempre se manter nesse estágio. E é isso que acontece com a maior parte das pessoas que decidem estudar por conta própria, que estuda com outros cursos de francês, que estuda com método tradicional de francês, que estuda com professor particular. Por quê? Esse tipo de habilidade não é desenvolvida, no meu conhecimento, em nenhum curso, além do curso de francês de método afrancesados. A gente desenvolveu técnicas para você desenvolver o seu pensamento em francês dentro do curso, porque foi uma coisa que tanto eu percebi, quanto o Emílio também, quando estava aprendendo português, que se você ficar na tradução mental, você nunca vai ter uma comunicação fluida, você nunca vai ter uma comunicação natural. Um exemplo seria quando você está com fome, por exemplo. Né? Uma dica, né, para você... Uma dica para você colocar isso na prática. Você está com fome, eu já falei. Tu estás com fome mesmo, né? Tô com fome. Porque desde hoje que ele fala de estar com fome nessa live. Ao invés de pensar em português, estou com fome, pensa em francês. Agora você sabe, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Quando você sente essa dor na barriga, j'ai faim. E aí, isso é uma dica muito importante, uma dica super simples de você colocar em prática. De transformar seu pensamento, né? Principalmente seus pensamentos repetitivos. Que acontece sempre, diário. Transforma esses pensamentos de português para o francês. Por exemplo, j'ai faim, que Emília falou. Tenta agora, toda vez que você sentir fome, gente, a gente sente fome várias vezes por dia.
a não ser que a pessoa esteja doente e com fastio, mas a gente sente várias vezes fome por dia. Sempre que tiver com sentimento de fome, que a barriga roncar, tenta pensar, j'ai faim, j'ai faim. J'ai-faim. Você vai ver que se você fizer esse treino todo dia, vai ter um momento que é capaz de você olhar para o seu colega de trabalho e falar j'ai-faim. Você vai porque você está pensando tanto em francês que vai ver primeiro em francês. Então, isso é um treino muito importante. Lembrando que não é milagre. Você não vai começar a fazer isso agora e daqui a pouco vai estar pensando tudo em francês. É progressivo, é preciso treino, é preciso sempre ter essa constância e repetição. E sem paranoia. E claro que a gente tá dando aqui uma diquinha, né? Lá no curso de francês Método Afrancesados, a gente dá um passo a passo muito mais completo e, obviamente, ligando uma habilidade à outra. A habilidade do pensamento com a habilidade da fala, com a habilidade da compreensão oral, com a habilidade da escrita, com a habilidade da leitura. Porque dentro do curso de francês Método Afrancesados, a gente leva nossos alunos num passo a passo para desenvolver essas 5 habilidades do francês. Compreensão oral, compreensão escrita, fala, escrita e pensamento em... Eu coloquei aqui j'ai soif, se você não está com fome, mas está com sede, pode pensar j'ai soif, porque o caso de Roberta, j'ai soif. Vamos então agora para o passo número 4. Que seria... Gente, eu tô meio desmantelada hoje. Deixa eu só pegar aqui a garrafa de água que eu tô realmente j'ai soif. Ok. O nosso quarto passo seria estabeleça um ritual de aprendizagem. Ok? Vou escrever aqui, estabeleça. Mais uma vez, é para você escrever tudo isso no seu caderno. Estabeleça um ritual, rituel em francês, de aprendizagem. Porque como a gente já falou, né, a conversação, a habilidade de falar em francês, de falar com naturalidade, envolve muitas habilidades diferentes. Então, se você parar para pensar, e a gente tá falando aqui só da habilidade de falar, a parte da oralidade, a gente não falou aqui da escrita, de escrever e entender o francês escrito, que são outras habilidades que precisam ser desenvolvidas também para uma pessoa que quer ser fluente em francês. Afinal, você não quer ser fluente oralmente e ser analfabeta em francês. Então, todas essas habilidades precisam ser trabalhadas progressivamente para você ser fluente em francês. Só que aí o que é que acontece? Que é o que acontece com muita gente que estuda por conta própria ou que tá fazendo um curso ou que já fez um curso de um método tradicional que não trabalha as habilidades comunicativas como é no método Afrancesados, é que você senta com aquele conteúdo que a gente precisa saber disso, né? Falar francês e ser fluente em francês não é acúmulo de conteúdo e de conhecimento, é desenvolvimento de habilidades. Aí você pega o conteúdo, o conhecimento que foi passado para você pelo professor, que você está aprendendo sozinho, e você para pensar, beleza, qual habilidade eu vou trabalhar hoje? Hoje, toda segunda-feira eu vou trabalhar a habilidade da compreensão oral. Toda terça-feira eu vou trabalhar a habilidade do pensamento. Toda quarta-feira eu vou trabalhar a habilidade da fala. Toda quinta-feira a escrita e toda sexta-feira aí você completa, digamos, 5 dias da semana. Só que o que é que acontece? As habilidades, como a gente já falou, elas estão intrinsecamente ligadas umas às outras. O ideal é que você tenha um ritual de aprendizagem, tenha uma organização no seu aprendizado, um passo a passo do seu aprendizado que envolva essas habilidades juntas. Não é um dia a compreensão oral e outro a fala. É você ter um ritual para você desenvolver essas habilidades conjuntamente, porque dessa forma é muito mais eficaz, porque uma habilidade puxa a outra, uma habilidade desenvolve a outra. Desenvolvendo as 5 habilidades juntas. As 5 habilidades do francês. E é justamente isso que a gente traz no curso de francês Método Afrancesados. A gente tem o que a gente chama, isso é uma criação nossa, autoral, tá? A criação de um ritual de aprendizagem. Foi a gente que inventou isso, certo? Com base na nossa experiência, que é o que a gente chama de rituel afrancesados. O rituel afrancesados, que é um ritual de aprendizagem, que é uma sequência de técnicas que a gente desenvolveu, que a gente criou, que é progressiva, é um ritual que é progressivo. A cada semana o ritual evolui, tem uma novidade nas habilidades, tem uma novidade na técnica, para que você pouco a pouco vá desenvolvendo as suas habilidades conjuntamente, suas habilidades comunicativas, e que você vá criando autonomia no seu francês.
autonomia no seu aprendizado, porque é assim que você vai chegar à fluência em francês. Exatamente. Esse ritual dentro do CFMA vai evoluir durante os 3 meses, né? 3 meses você vai ter acesso ao curso durante 2 anos, mas vamos liberar esse ritual em 90 dias. Só para amarrar aqui, para ficar claro, que eu já estou vendo que tem várias perguntas aqui sobre o curso, a gente libera os módulos do curso de forma super intensiva. Então, a gente tem uma liberação semanal de módulos, certo? A cada semana, um novo módulo é liberado. Cada módulo tem 7 aulas completas de francês, mais a parte do rituel afrancesados e outras técnicas de aprendizagem que a gente dá dentro do curso. Então, se você entrar hoje no curso, automaticamente você vai receber o seu acesso já com o módulo 1, com essas 7 aulas de francês, mais as primeiras etapas do rituel afrancesados. Vou entrar no curso para mostrar depois. Semana que vem você vai receber mais um módulo. Na semana seguinte, mais um módulo, até completar 13 semanas ou 13 módulos, que isso completa 90 dias de aulas no total. Essa é a liberação. Se você quiser estar falando francês com naturalidade daqui a 90 dias, daqui a 13 semanas, você segue esse ritmo intenso e intensivo, seguindo o ritmo de liberação das aulas. Lembrando que conseguir falar francês com essa autonomia, essa naturalidade em 90 dias é uma coisa excepcional, tá? Não é, a gente não está falando que todos os alunos que entram no CFMA estão fluentes em 90 dias. Temos casos de sucesso, claro que sim, funciona. Temos alunos que conseguiram até em menos tempo, mas é por isso que a gente dá o acesso ao curso por 2 anos completos, porque se você não está afim de estudar de forma intensiva, se você não tem tempo de estudar de forma intensiva, porque você tem filhos, estava conversando ontem também aqui no Instagram com os novos alunos que entraram nessa turma, que você tem filhos, você trabalha fora, você tem outras atribuições na sua vida, você pode adaptar o curso à sua vida, ao seu ritmo. O importante é você estudar um pouquinho a cada dia, dentro do seu ritmo, que seja uma coisa que faça sentido para você manter no longo prazo. Por isso que a gente dá 2 anos de acesso ao curso, para você concluir o curso no seu ritmo. Tempo. Exatamente, no seu ritmo. Acho que o que a gente tem para falar sobre o desenvolvimento da fala é isso. Só para pecar por excesso aqui, porque a gente começou o vídeo falando que 99% das pessoas não precisa de aulas de conversação. De ter uma pessoa falando ali na aula de conversação. E aí o 1%, como é que fica? Quem é que tá dentro desse 1%? Para você saber se você tá dentro desse 1% ou não. O 1% das pessoas que precisariam, eu não diria que é aula de conversação, que precisam estar ali no tete-a-tete, que precisam estar ali cara a cara, conversando em francês para melhorar a fala, são pessoas que já têm uma compreensão oral excepcional, que entende filme sem legenda, que entende tudo o que os franceses falam, mas que trava um pouco para falar, que tem um problema de confiança. E ainda assim, eu acho que essas pessoas, se entrarem no curso de francês método afrancesados, mesmo essas pessoas que acessarem o bônus que está disponível lá dentro, só para quem entrar hoje, falar francês com confiança, que só esse bônus vai te ajudar a destravar a sua fala. E aí são 3 coisas que eu recomendaria para essas pessoas que têm um nível muito avançado de compreensão oral, que assiste filme sem legenda, mas que não está com a fala desenvolvida. Número 1, é aplicar um rituel para treinar a fala, fazer o que a gente está dizendo aqui e, obviamente, se você entrar no curso de francês método afrancesado, é você aplicar o rituel afrancesados para treinar a sua fala, que obviamente o ritual é muito mais desenvolvido do que a gente está falando só nessa aula. Eu sou muito bonzinho, vou até compartilhar com vocês. Vamos lá. O número 2, eu já falei, é ganho de confiança, que a gente também faz isso, a gente também dá esse treinamento dentro do nosso bônus, falar francês com confiança. E o número 3 seria conversar com nativos, seria mais uma etapa. E não é ter aulas de conversação com um francês. Eu diria que é para você ir atrás de nativos, para você conversar naturalmente, fazer amizade. E não ser um professor que está ali te ajudando no beabá. Eventualmente paga um professor, paga uma pessoa, um francês, para dizer, hoje nós vamos discutir sobre o livro tal. E você ficar ali batendo papo, depois do bate-papo a pessoa te dá uns feedbacks sobre a sua compreensão oral. Eu tô dando dica aqui que você vai servir até para quem dá aula de conversação, até para professor. Eu sou boazinha demais, minha gente, é sério.
Sério, sério, sério. E eu acho que era isso. Isso foi mais uma dica além do nosso passo a passo, ok? Isso aí para quem já tem um nível muito avançado de francês e está precisando desenvolver um pouco mais. É verdade que o CFMA vale, claro, para quem está saindo do absoluto zero, que não fala nenhuma palavra em francês, mas também para quem quer desenvolver, que quer melhorar o francês dele, que já tem uma base sólida do francês. Que já estudou francês mas antes, que tem problema na comunicação. Por quê? Porque justamente a gente desenvolve as habilidades comunicativas do teu francês dentro do CFMA. Porque a gente vai te dar tudo o que você precisa para você, de fato, se tornar autônomo no seu francês. A gente tem casos de sucesso de diversos alunos. Tá me vindo na cabeça aqui Mariana, que a gente não vai mostrar o vídeo dela aqui, mas se você quiser depois, você pode procurar aqui no próprio YouTube. Mariana, que foi uma aluna que mora em Lille, no norte da França, que ela estava já no nível A2 de francês. Ela morava na França há 1 ano, se eu não me engano. E ela sentia dificuldade de fazer conversas em grupo. Ela saía com o pessoal, os amigos dela franceses, e ela se sentia perdida naquelas conversas de grupo. E ela muitas vezes se sentia frustrada. Ela conseguia falar. Ela se virava bem, ela se desenrolava no cotidiano, mas ela tinha uma frustração de que ela sentia que ela não estava se expressando com a riqueza que ela gostaria no francês dela. E Mariana teve dúvida no início se o CFMA era para ela, porque ela já tinha essa base de francês e o francês dela deu um salto surreal. Eu acho que foi em 4 meses. Ela fez o curso em 4 meses, ela completou em 4 meses e hoje ela consegue conversar, ter conversas em grupo em francês e ter realmente essa... mostrar a autenticidade dela em francês, que é uma coisa que muitas vezes falta pra gente quando a gente tá no nível intermediário ou no básico de uma língua, é que a gente consegue falar, mas a gente não consegue mostrar a nossa personalidade, a gente não consegue mostrar a nossa autenticidade, a gente não consegue mostrar muito esse nosso lado humano. O CFMA também vai te ajudar a desenvolver essas habilidades, porque a gente vai te ajudar a desenvolver as habilidades comunicativas, trazendo para você as expressões idiomáticas, as estruturas, o francês, como ele é falado na vida real, pelos nativos, para você conseguir também esse pulo do gato da comunicação natural em francês. Exatamente. Eu tava falando aqui da história da Mariana, eu acho que talvez seria até interessante a gente mostrar, para vocês verem aqui uma mensagem de uma aluna nossa, da Maria Aparecida. Se você já estudou francês antes, se você tem um nível de francês básico ou até intermediário, mas que você está sentindo que você está travado, o curso de francês Método Afrancesados vai com certeza te ajudar a sair desse platô. Maria Aparecida escreveu essa mensagem toda em francês aqui, só para dizer que já está respondendo a pergunta de Verônica, que perguntou aqui: o curso dá condições para sairmos escrevendo em francês? A prova tá aqui. Maria Aparecida escreveu essa mensagem pra gente em francês. A resposta é sim. Nossa aluna. E Maria Aparecida fala aqui: j'avoue que depuis 2015, j'étudie le français à travers différents cours sur internet et avec des méthodologies différentes. J'avoue, como é que diz mesmo isso em português? Eu confesso. Eu confesso que desde 2015 eu estudo francês e estudei com vários cursos na internet e com vários métodos diferentes. E ela completa: mais rien de tel que celui que je trouvais avec vous. Mas nada se compara ao que eu encontrei com vocês. Agora eu consigo pensar. Je peux penser et parler en français. Eu posso falar e pensar em francês. Então dá pra ver, Maria Aparecida mandou essa mensagem pra gente em 2020, mas ainda de atualidade, porque a gente continua recebendo mensagens como essas dos nossos alunos. Ela passou 5 anos estudando francês com diferentes métodos na internet, presencial, o Diabo A4, que também foi algo que Emília aprendeu recentemente, essa expressão. Ela aprendeu, passou 5 anos estudando francês, só que não desenvolveu as habilidades comunicativas. Então, o CFMA, se esse for o seu caso, se você já estudou francês, pode ser a virada de chave para você finalmente falar francês, entender o francês falado e realmente desenvolver as suas 5 habilidades comunicativas. Glaucia, pode repetir as 5 habilidades? Falar francês, entender o francês falado, escrever, ler e pensar. Ok? E aí, tá, mas vocês estão falando de um aluno que já estudou francês antes, né? Já tinha uma base. Mas se você não começou ainda a aprender francês, se você está começando seus estudos agora, é ainda melhor, porque você não vai perder tempo usando métodos que não estão te ajudando, que não estão te levando, que não te dando passo a passo para você desenvolver suas habilidades de comunicação. Você vai começar direto
de forma eficaz, direto no que funciona. Exatamente. Como foi o caso aqui, por exemplo, de Guilherme nosso aluno. Mariana também. Guilherme e Mariana, não tem o nome de Mariana, mas é Mariana aqui. Guilherme que falou: Roberto Emile, j'ai de bonnes nouvelles. Eu tenho boas notícias. J'ai réussi le niveau B2 dans le TCF après 3 mois d'études et en plus, ma bourse pour étudier à Grenoble a été approuvée. Eu passei no nível B2 do TCF depois de 3 meses de estudos no CFMA. E além disso, a minha bolsa de estudos para estudar em Grenoble foi aprovada. Isso foi o caso de Guilherme, chegou no nível B2 em 3 meses e conseguiu uma bolsa. A gente fez print de uma mensagem que ele mandou pra gente, mas tem também o vídeo que ele gravou falando nisso no nosso canal, nos depoimentos. E também tem aqui o caso da Mariana, que na verdade quis aprender francês só para viajar mesmo para a França. Ela só fez 2 semanas de curso, passou 10 dias de férias na França e já ligou o modo afrancesado e saiu conversando com todo mundo. Hashtag modo afrancesada. Parabéns, Mariana. Então isso, aí a gente falou de uma surpresa, aí a gente já ia esquecer da surpresa. Ia ser tão surpresa que a gente nem ia falar da surpresa. Deixa eu tirar aqui. Gente, lembrando, as inscrições para o curso de francês método afrancesado estão abertas somente até sexta-feira. Passou da sexta, ninguém entra mais. É como se fosse, sabe o vestibular? O vestibular, o portão fecha. Sexta-feira, 23h59, horário de Brasília, o portão do vestibular vai fechar. Se você perder essa turma, só na próxima, a gente ainda não tem data para abrir uma próxima turma, certo? O que a gente sabe agora é que essa oportunidade está aberta, estamos de portas abertas para receber vocês no curso de francês Método Afrancesados agora. Você tem acesso ao curso completo, ao suporte da nossa equipe, à comunidade exclusiva e ao pacote de bônus durante 2 anos inteiros. A gente libera todas as aulas dentro de um período de 3 meses para quem está com pressa, como a gente mostrou o caso de Guilherme, nosso aluno, que em 3 meses ele conseguiu uma bolsa de estudos para Grenoble e ele conseguiu chegar no nível B2. Ele fez um estudo rápido, mas você tem 2 anos de acesso a tudo para fazer o curso no seu ritmo. Porque a gente decidiu liberar tudo em 90 dias é para as pessoas que estão com pressa. Eu vou viajar para a França, eu vou trabalhar para a França, já tenho uma entrevista marcada, já tenho uma viagem marcada. E por isso que a gente decidiu fazer esse curso intenso, mas que está sou apaixonado pela cultura francesa, que tem tempo, que quer fazer no seu ritmo, você tem até 2 anos. Tranquilamente. Okay? Pode fazer no seu ritmo, pode até falar, quero fazer o curso em 9 meses. Você pode mandar uma mensagem para nossa equipe também, pedindo para a gente te ajudar a bolar o seu plano de estudos também para 9 meses. Tudo está correto. O que você precisa pensar, o importante é você começar agora, porque se você não começar agora, quando é que você vai começar? Sempre tem um imprevisto, sempre tem uma coisa que não está perfeita, nunca é o momento ideal. E aí o que é que acontece? Você vai deixando o seu sonho de falar francês para depois. Aí vai acabar 2022, você sem falar francês. Aproveitando também para quem os alunos que estão aqui assistindo esse vídeo, bienvenue, seja bem-vindo no CFMA. E para os outros que querem entrar, o link está aqui. Se precisa de ajuda, nossa equipe está também lá para auxiliar você. O curso intensivo, exatamente. Lembrando que as videoaulas são gravadas, ou seja, você pode assistir quando quiser e quantas vezes você quiser. E na velocidade que você quiser, porque a gente dá... Você também pode diminuir a velocidade. Você pode partir a aula, digamos que tem uma aula de 20 minutos. Aí hoje você só tem 5 minutos. Não deixa de estudar porque você só tem 5 minutos. Pega 5 minutos da aula, amanhã você retoma de onde você parou. Curso intensivo, no curso completo, no curso de francês método afrancesado, e quantas horas de estudo na média? Em média você vai ter... acho que no total são mais de 40 horas de conteúdo, entre 20 e 30 minutos por dia, ok? Isso é a duração das aulas, tá, gente? Uma coisa que vocês precisam entender é que não existe matemática. A gente tá falando aqui de seres humanos, vocês, e a gente tá falando de habilidades humanas de comunicação. Então, a duração das aulas, no total, são 40 horas de aula. Em média, cada aula tem 20, 25 minutos. Algumas aulas são mais curtas e outras são mais longas. Depende da complexidade do assunto. Mas isso significa que o tempo de estudo vai ser só assistindo aquela aula? Não.
Porque só assistir a aula, só aprender só estudar passivamente, não faz ninguém chegar à fluência. E aí que vai entrar o rituel afrancesados, o método afrancesados e as técnicas que a gente ensina lá dentro do curso, que você vai precisar aplicar às aulas, a cada uma das aulas, para você desenvolver suas habilidades comunicativas em francês. Então, para uma pessoa, você talvez em meia hora consiga fazer o rituel afrancesados. Outra pessoa talvez faça mais rápido. Outra pessoa talvez demore mais. Cada pessoa tem suas facilidades e suas dificuldades. Mas meia hora acho que seria uma média... Para fazer o rituel, provavelmente. Então, meia hora para a aula, meia hora para o rituel. E também se você não tem uma hora por dia, não tem problema. Você começa fazendo metade da aula hoje, faz a outra metade amanhã. Você pode se organizar da melhor forma que for para você. O importante é você começar a aprender francês agora. Se você está aqui hoje, é porque você está motivado, é porque você está determinada a aprender francês em 2022. Se você deixar a peteca cair, tá aqui na empolgação, quero aprender francês, deixa a peteca cair, quando a gente abrir a próxima turma é capaz de você nem seguir mais a gente nas redes sociais. Perdeu completamente a motivação, aconteceu outras coisas na vida, deixou o francês de lado e vai terminar 2022 sem aprender francês. Então aproveita que você tá empolgado, empolgada agora para entrar logo no CFMA. Link das inscrições está aqui no chat. Faça com a G British. Já estou na minha segunda aula do módulo 1, tô animadíssima. É isso mesmo. É isso mesmo. Prof. Emile, o senhor cortou a barba. Sim, isso é muito importante, você sabe. E uma coisa que é engraçada, acho que vocês vão se divertir também, porque dentro do CFMA você vai me ver com o cabelo cortado, assim. Cabelo cortado, cabelo grande. A gente gravou ao longo desses últimos tempos, então você vai me ver evoluir, engorder, emagrecer, enfim. Porque a gente sempre que a gente identifica uma possibilidade de atualizar o curso, a gente grava novas aulas, exatamente. A gente coloca lá dentro do curso. Então o curso ele está, digamos, sempre em transformação. Sempre a gente tem novo conteúdo lá dentro, sempre a gente tem essas atualizações. Então, e claro, quem entrar agora vai ter também direito às atualizações futuras do curso. Exatamente, a última versão 3.0, eu esqueci de falar, mas é a versão mais recente, obviamente. Maria Alexandre, sou aluna do CFMA 2022. Os bônus do curso são exclusivos das turmas atuais? Não, Maria, você tem acesso já a todos esses bônus. Se você entrou com condições de bônus nas turmas passadas. Exatamente. A gente sempre que a gente abre uma turma, a gente dá condições especiais para certos alunos. Se você entrou nas condições especiais, você tem acesso aos bônus. Se você está na dúvida, manda uma mensagem para nossa equipe. Sim, você pode mandar para nossa equipe. O melhor momento para entrar é agora, na verdade. Então, para você que está assistindo agora e que ainda está na dúvida, vou vou realizar meu sonho em 2022 ou vou realizar meu sonho nunca? Quando vocês vão abrir uma nova turma, a gente já falou, a gente não tem data para abertura da próxima turma. O que a gente sabe é que agora as inscrições estão abertas e até essa sexta-feira. Se você está dizendo que você não tem condições, não sabe se tem condições, você tem até sexta-feira para tentar se preparar. Veja se você não consegue passar em 2 cartões de crédito. Veja se você não tem um amigo ou familiar que possa te emprestar um cartão de crédito. A gente não tem data ainda precisa para abrir uma nova turma. O CFMA não é uma invenção da nossa cabeça, uma coisa que foi feita do nada e sem pensar. Foi fruto do nosso aprendizado com línguas. Eu falo francês fluentemente há 12 anos já. Emílio fala português fluentemente há quantos anos já? 7? Desde 2015? 2015. 2015. Há 7 anos. Eu falo espanhol fluentemente, eu falo também inglês fluentemente. Então, o CFMA foi uma construção baseada nas nossas experiências, tanto dos perrengues, dos problemas que a gente passou, do dinheiro que a gente gastou tentando aprender com métodos que não funcionavam, com as pesquisas que a gente fez, com a experiência da gente. O CFMA é basicamente um pacote, um passo a passo de toda essa vivência da gente para vocês otimizarem e terem realmente um aprendizado de francês eficaz. E isso não funcionou só pra gente, porque a gente tem milhares de alunos que também tiveram resultado e que hoje estão falando francês. Aqui eu vi que tinha pergunta sobre a pronúncia do R dentro desse bônus sobre ateliê pronúncia descomplicada. Vai ter um foco muito especial com esse R francês, com desafio, e com certeza você vai dominar o R francês já. Eu sou angolana.
do Angola. Quem mora no Angola pode participar? Pode, claro que pode participar. Você só precisa entrar Então, na página de inscrições isso. aqui e Nossa, fazer a sobre as sua condições, estava inscrição. pensando, isso é um Se pouco ela mora, técnico, se né? ela mora na França, ela com certeza tem Sim, um cartão de crédito claro, francês. claro. E para você saber, a gente tem alunos do mundo inteiro, até do Vanuatu. Vanuatu, Estados Unidos, Canadá, Suíça, França, Portugal. Temos alunos angolanos. Tem alguns do Brasil temos alunos também, alguns do moçambicanos. Brasil. Temos alunos brasileiros de todas as Portugueses. regiões do Brasil. Da Suíça. Então é isso. Plein de bisous. Merci beaucoup. Deem like aqui, eu quero saber se vocês estão... À bientôt. Hoje é o dia. Não deixe o seu sonho de falar francês pra depois. A hora é agora. Porque depois é sempre depois. E aí depois, fica depois. E nunca você vai realizar o sonho de falar francês. Se você começar agora, eu tenho certeza, eu quero que você mande essa mensagem pra gente depois. Que daqui a 3 meses você vai agradecer, 3 meses ou no seu tempo, você vai agradecer a gente por estar te falando isso. Você não vai se arrepender se você começar hoje. E a gente vê vocês, novos alunos, lá dentro do curso de francês Método Afrancesados. Gros bisous! À très bientôt. À très bientôt! Salut! Salut, salut.